Na aviação, algumas aeronaves como essa, por exemplo, um ATR de fabricação francesa, utiliza querosene de aviação. É um combustível bem mais barato, muito usado por aeronaves de médio e grande porte. O governo do estado, desde 2013, ainda reduziu o ICMS do querosene de aviação para uma alíquota de 7%, visando incentivar as operações de empresas que fazem voos regulares para municípios do Amazonas. Então, qualquer redução no custo do combustível, ele impacta direto no custo da passagem. O mercado é competitivo. E ele não é competitivo só quando eu tenho um concorrente. Não, ele é competitivo pela condição do nosso cliente de pagar. Mas a redução do ICMS sobre o querosene ainda não foi o bastante para diminuir o preço das passagens aéreas por aqui. O custo do combustível é o nosso composto maior. Chega a representar 40% do preço da nossa operação. Grandes empresas da aviação, que ainda têm muito mais benefícios que empresas locais, desde o início do ano retiraram diversos voos diretos partindo de Manaus. A justificativa que os empresários deram à presidente da Amazonas Tour é que o preço das passagens, para eles relativamente baratos, estava causando prejuízos às companhias. Depois de algumas conversas, boas notícias. A partir da primeira quinzena de junho, será retomada uma frequência Manaus-Miami, 2 frequências Rio de Janeiro-Manaus, 2 frequências Manaus-Boa Vista e estamos trabalhando aí para que seja ampliada mais uma frequência para o Rio, sendo 3 frequências por semana. Será ampliada também mais 2 frequências para Belém. Na última reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Amazonas apresentou proposta para que todas as secretarias de fazenda do Brasil reduzam para 4% o ICMS sobre o querosene de aviação. O assunto ainda é analisado por representantes do Ministério da Fazenda e, se aprovado, vai beneficiar apenas aquelas empresas que mantêm linhas aéreas. Essa redução do ICMS não significa dizer que a aviação na Amazônia ficará mais barata, em especial no Amazonas. Até porque boa parte das empresas de táxi aéreo utilizam este tipo de avião com motores convencionais e esses motores consomem gasolina de aviação. Gasolina esta que não sofreu redução do ICMS. Custa hoje, em média, o litro, R$ 7,15. Mas o querosene custa R$ 3,80. Porém, não é utilizado por estas aeronaves de pequeno porte, somente pelas aeronaves maiores. A maioria da região norte, aqui principalmente do estado do Amazonas, só utiliza, eu acho que uns 70% só utiliza aeronaves movidas a gasolina de aviação, Avigás. O preço da gasolina de aviação em outros municípios do Amazonas se distancia bastante do que é praticado em Manaus. Em Carauari, por exemplo, o litro em média custa R$ 8,30. Já em Tabatinga, quase R$ 10,50 o litro. Só para se ter noção, um avião como esse, um Baron bimotor, não levanta voo por menos de R$ 3.000, diz o empresário Mauro Paulino, que já está no ramo de táxi aéreo há quase 20 anos. Segundo ele, nos últimos 12 meses, o preço da gasolina que é usada em avião subiu mais de 100%, motivada por mudanças na distribuição do combustível, antes feita pela própria Petrobras. A Petrobras ela passou agora toda a distribuição e venda da gasolina de aviação para um fornecedor, para um revendedor. Essa isenção ela recai só em cima da Petrobras. Como agora é para um revendedor e nós somos os consumidores final, essa isenção não está funcionando para a gasolina de aviação por enquanto. Enquanto a redução do ICMS não for para todos e o preço do litro da gasolina de aviação continuar entre R$ 7 a R$ 10, essa cena será cada vez mais frequente. Aviões distantes do céu, dentro de hangar.